Vamos começar aqui com CDB, Certificado de Depósito Bancário. Hã, ele agora é um título emitido pelo banco diretamente para você. Então agora eu não estou mais emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo, eu estou emprestando dinheiro para uma instituição financeira, tá. Aqui eu estou falando do banco, mas, por exemplo, assim, vou pegar um caso clássico. Tem aquela empresa que patrocina o Palmeiras, a Crefisa. Ela não é um banco, ela é uma financeira, basicamente fica emprestando dinheiro. E ela pode emitir CDBs, tá. Bancos cooperativos, Sicoob, não é CDB, é RDB, acho que é isso. Bom, é umas letrinhas dessas lá, mas é a mesma coisa do que um CDB, perfeito? Ah, então eu estou emprestando dinheiro para uma instituição financeira, que pode ser uma financeira, um banco ou um banco cooperativo. E como eu estou emprestando dinheiro e eles não estão me prestando serviço nenhum, não tem taxas de administração, como tem aquele 02 para B3 quando a gente transaciona com Tesouro Direto. Então a operação é: você empresta dinheiro para o banco e o banco, após determinado vencimento, devolve o principal mais juros. E a grande pergunta, que eu acho que a resposta é bastante óbvia, mas eu acho bacana aqui salientar é: mas por que que o banco quer me pagar juros? Porque o banco pega o meu dinheiro e empresta para outras pessoas, cobrando um juro muito maior do que aquele que ele vai me pagar, tá? Quando a gente pensa na função primeira de um banco, assim, quando ele surgiu, do mercado financeiro como um todo, é fazer com que agentes superavitários, ou seja, quem tem dinheiro sobrando, encontre agentes deficitários, pessoas que estão precisando de grana. Então, um banco, uma financeira, eles acabam fazendo isso. Captam dinheiro e usam o dinheiro que eles captaram para fazer operações de empréstimos e financiamentos. Eles ganham no que eles chamam de spread, né? Se for de um banco, o spread bancário, que é a diferença do custo que ele paga, por exemplo, dos CDBs, para o custo que ele cobra da pessoa que emprestou dele, que é maior. E ele ganha, trabalha com o meu dinheiro, ganha dinheiro em cima de mim, mas vai me pagar juros se eu for um investidor. Quais são as modalidades de CDB? Quando a gente já passou pela tormenta do Tesouro Direto, agora a gente só vai meio que repetindo as coisas. Nós temos CDBs pré-fixados, em que lá no banco já tem descrito quanto que ele vai me pagar de taxa até o vencimento daquele CDB, muito parecido com o Tesouro Direto. E os pós-fixados, que eles podem ser indexados à taxa do IPCA, pagar igual o Tesouro Direto, assim, 7% mais IPCA. Igualzinho, tá? A maneira de ser. A grande diferença que a gente tem em CDBs aqui é que os pós-fixados não são Selic. Os pós-fixados são indexados ao CDI. Isso a gente já viu na primeira parte do nosso curso aqui. Então, eles são indexados ao CDI. Mas lembra-se que a gente já fez uma pressuposição muito útil e prática e verdadeira até? CDI igual Selic. Lá no Tesouro Direto, eles pagam Selic. Aqui, o que acontece todas as vezes é assim: quando ele é pós-fixado CDI, ele não vai pagar assim: "Te pago CDI". Eles vão te escrever assim: "Te pago 95% do CDI, te pago 100% do CDI, te pago 112% do CDI, te pago 120% do CDI", tá? Se a gente for fazer uma continha bem rápida, que não é bem assim, mas
Se eu tiver um CDI, que é igual a Selic, de 10% ao ano, 10% ao ano, se eu investir num CDI que paga 120% do CDI, um CDB que paga 120% do CDI, eu vou ganhar 120% de 10%. A Selic, né, CDI é 10. Eu vou ganhar 120% disso. Então vai ser o meu 100% 10 mais 20%, 12. Eu vou ganhar 12%. Estou ganhando 20%, né, 120% do que é o CDI ou do que seria a taxa Selic. Então, se eu tenho um CDB que me paga 120% do CDI, fatalmente ele rende mais que o Tesouro Selic. Faz sentido? Se CDI é igual a Selic, um Tesouro Selic ele paga 100% do CDI. E se eu tenho um CDB que paga 120% do CDI, eu vou ter um retorno maior do que no Tesouro Direto. Simples assim. Bom, vamos ver alguns exemplos retirados do app do BTG Pactual, do dia 21 de novembro de 2024, que é o dia que a gente está gravando essa aula aqui. Então vamos lá. Primeira possibilidade que eu tirei um print. Banco Master. Então, veja, eu estou no app do BTG, mas o BTG está me oferecendo um CDB que é do Banco Master. Então, daqui a pouco a gente vai perceber que a gente vai ter que olhar muito isso. Mas o que eu quero só nesse exato momento compreender? Que isso é um CDB pós-fixado, em que está se pagando 128% do CDI. Ok? Então, esse é um pós-fixado indexado ao CDI. Eu posso comparar esse investimento com o Tesouro Selic, que eles são da mesma natureza. Esse, com certeza, rende mais do que o Tesouro Selic. Tá? Só isso por enquanto, tem mais informações, a gente vai pegar uma a uma daqui a pouco. Um outro exemplo, CDB pré-fixado. Vai me retornar 12,8% ao ano de rentabilidade. É oferecido por esse End Bank, mas esse é um pré-fixado. Eu também encontrei lá no site do BTG uma aplicação aqui do Banco ABC, um CDB do Banco ABC, que ele paga 6,49 acima do IPCA, do índice de inflação IPCA. Então, pessoal, a gente está com vários conhecimentos relativos a Tesouro Direto que se aplicam ao CDB. Temos os pré-fixados, temos os que rendem acima da inflação e temos aqueles que seguem Selic CDI. Sendo que no Tesouro Direto só temos assim, seguir Selic. E aqui nós temos uma porcentagem do CDI. Quanto mais para cima de 100%, melhor. Perfeito? Tributação igualzinha do Tesouro Direto. Então, aqui já vai uma primeira reflexão. Eu consigo comparar CDB com Tesouro Direto sem problemas de ficar precisando colocar a tributação no meio para precisar comparar. Quem me oferecer a maior alíquota é aquele que rende mais. Não é necessariamente o parâmetro que a gente vai utilizar para escolha. Daqui a pouco a gente tem que baixar um pouquinho a bola, não é só rentabilidade. Lembra, investir é rentabilidade assumindo riscos. Então, assim, mas para comparar e ver qual tem taxa maior, se eu tenho um CDB que paga 13% ao ano e o Tesouro Direto no pré-fixado paga 12%, o CDB rende mais. Ah, mas eles têm prazos diferentes, tem o banco emissor, tem liquidez diferente. Sim, tem um monte de coisa que pode ser diferente, por isso que não é só retorno que vai me falar qual que eu vou escolher. Mas em termos de rentabilidade, CDB com Tesouro Direto, você pode ir cruzando. Selic com CDI, pré-fixado com pré-fixado e IPCA com IPCA.
aí você consegue diretamente conseguir comparar rentabilidade, só rentabilidade. A gente vai ver outras coisas que a gente precisa calcular também. Calcular não,